E quando a gente fala dos tipos de investimento, a gente divide em renda fixa e renda variável. A principal diferença da renda fixa para a renda variável é que na renda fixa a gente já tem todas as informações no momento em que a gente vai realizar o investimento. Informações como tempo de liquidez, informações como retorno esperado, informações como índice de flutuação. Então a gente já tem todas as informações pré-investimento. Na renda variável, não. Na renda variável, a gente não tem nenhuma dessas informações. A gente está na incerteza. Por isso que é muito mais arriscado do que a renda fixa. E a gente tem vários ativos dentro da renda fixa. Vamos começar com o tesouro. A gente tem dentro da renda fixa os ativos públicos e os ativos privados. O ativo público a gente tem o Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional a gente tem o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa dentro do Tesouro Nacional em que somente pessoas físicas é permitido investir no Tesouro Direto, em que geralmente esse ativo ele vai estar atrelado ali à taxa Selic. Vai acompanhar as flutuações da taxa Selic, que pode ser numa taxa pré ou numa taxa pós. O que é uma taxa pré e uma taxa pós? Pré é de pré-fixado. É uma taxa pré-estabelecida. Exemplo, esse investimento ele rende 10% ao ano. Independentemente da taxa Selic, do CDI e da inflação, ele vai render 10% ao ano. Isso é uma taxa pré-fixada. Uma taxa pós-fixada. A taxa pós, ela acompanha o índice de flutuação. Ou seja, como a taxa Selic a gente viu que é alterada a cada 45 dias, se for uma taxa pós-fixada atrelada à Selic, a cada 45 dias a gente vai ter uma flutuação nesse rendimento. Ou atrelada à Selic, ou atrelada ao CDI, ou atrelada ao IPCA, que é a inflação. Vai ter essa flutuação, de acordo com o indexador base. E uma taxa híbrida. O que é uma taxa híbrida? É a mistura dos dois conceitos. Uma taxa pré mais uma taxa pós. Por exemplo, IPCA mais 3%, Selic mais 2%. Isso é uma taxa híbrida. É uma taxa pós-fixada, que é a taxa Selic mais 2% de taxa pré-fixada. Beleza? Então, agora que a gente entendeu esse conceito de pré, pós e híbrido, a gente consegue entrar mais a fundo nesses ativos de renda fixa. Na renda fixa pública, a gente tem o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, ele é um programa de Tesouro Nacional, como eu falei, e ele pode ser híbrido, ele pode ser pré-fixado ou pós-fixado. O Tesouro Direto geralmente não existe pré-fixado. Raríssimas as exceções, ou quase nenhuma. No Tesouro Direto, ele pode ser pós-fixado ou híbrido. Ele pode acompanhar as flutuações da taxa Selic ou acompanhar as flutuações da inflação, ou acompanhar esse indexador mais uma taxa pré-fixada. E depois que a gente entende esses títulos públicos, e aí a gente tem o Tesouro Direto, a gente tem os títulos privados. E dentre os títulos privados, a gente tem o mais conhecido a nível nacional, que é a poupança. A poupança tem suas vantagens e suas desvantagens. Qual é a vantagem da poupança? Bom, o rendimento da poupança é um rendimento líquido. Por quê? Porque é isento de tributação. A gente já viu que a poupança não tem tributação. Qual é a desvantagem da poupança? Bom, a poupança ela rende 70% do CDI. Então ela não tem um bom retorno, ela não atinge o mínimo rentável, que é o 100% do CDI. Ou seja, ela não atinge seu benchmark. Então a poupança ela termina que não é um investimento muito bom, por quê? Porque a gente está perdendo para o nosso benchmark, para o nosso índice mínimo de retorno. Além disso, a poupança tem outra vantagem, que ela é garantida pelo FGC. O que é o FGC? O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. É um programa do governo em que ele oferece uma segurança para bancos e instituições financeiras. E caso esse banco, essa instituição financeira decrete falência, decreto de intervenção ou intervenção extrajudicial, o FGC ele vai agir para proteger essa instituição financeira. E o investidor que deixou o seu dinheiro lá nessa instituição financeira. Então, o investidor que investiu até 250 mil por conta por CPF, ele é garantido pelo FGC. Dependendo do ativo, se o ativo for garantido pelo FGC, tá? Por exemplo, digamos que eu investi numa poupança, 250 mil reais na poupança. Aquele banco que eu investi a poupança, ele quebra. O FGC, ele vai agir e vai me retornar os meus 250 mil. Agora, se eu investi 300 mil nessa poupança e o banco que eu investi nessa poupança quebrou,
300 mil, o FGC só vai me devolver 250. 50 mil foi por minha conta e risco. Então ele vai agir, mas ele vai agir com um determinado limite. Até porque ele não vai ser nosso pai, né? Ele vai ser somente o agente que vai proporcionar um determinado nível de segurança. E depois que a gente entende sobre a poupança, que tem como vantagem a garantia do FGC e a isenção de tributação, e desvantagem o rendimento baixo, a gente vai falar sobre LCI e LCA. LCI é a letra de crédito imobiliário e o LCA é a letra de crédito do agronegócio. Quais são as vantagens do LCI e do LCA? O LCI e o LCA, eles têm a garantia do FGC e eles não têm incidência de tributação. Eles são isentos de tributação. Então, são vantagens muito positivas. Tanto o LCI quanto o LCA pode ser uma taxa pré-fixada ou uma taxa pós-fixada. E, além disso, a desvantagem do LCI e do LCA é justamente o baixo rendimento, porque geralmente é muito difícil a gente encontrar LCIs e LCAs que rentabilizam ali 95%, 90% do CDI. Por quê? Por mais que seja abaixo do 100% do CDI, a gente tem que pensar que o LCI e o LCA, eles não têm incidência de tributação. Então, se a gente tiver esse desconto de tributação, 90%, 95% pode ser interessante. Mas é muito difícil a gente encontrar LCIs e LCAs com esse rendimento. Geralmente é 75%, 80%. Um LCI bom, no máximo 85%. Então, a gente tem que fazer esse cálculo para saber se vale a pena ou não. Então, isso é uma desvantagem do produto. A gente tem mais um produto da renda fixa, que é o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. O CDB, o ponto positivo é que ele é garantido pelo FGC. E o ponto positivo também é que ele tem um rendimento mínimo de 100% do CDI. O lado ruim, tem a incidência de tributação. Então, por mais que a gente rentabilize pelo menos ali 100, 105, 110% do CDI, na hora do resgate a gente vai estar sendo tributado sobre o rendimento, nunca sobre o valor total. Geralmente o CDB é um investimento do banco em que a gente está emprestando o nosso dinheiro e ele vai devolver esse dinheiro acrescido dos juros que foi combinado. O LCI, geralmente, é um investimento ali também de banco, mas focado no mercado imobiliário, e o LCA focado no agronegócio. Depois que a gente entende poupança, CDB, LCI e LCA, a gente tem os CRIs e os CRAs. Os CRIs são os certificados de recebíveis imobiliários e os CRAs, os certificados de recebíveis do agronegócio. Os CRIs e os CRAs geralmente não são investimentos oferecidos por bancos, são investimentos oferecidos por sociedades securitizadoras. Tá? Quais são as vantagens dos CRIs e dos CRAs? Bom, o CRI tem uma vantagem em que ele não tem incidência de tributação, tanto o CRI quanto o CRA, e o rendimento dele é em relação ao CDI. Geralmente a gente vai conseguir um rendimento acima de 100% do CDI. Qual é o lado ruim? O CRI, tanto o CRI quanto o CRA, eles não são garantidos pelo FGC. A garantia deles são nos imóveis que lastreiam aquele determinado fundo, aquele determinado título. E o CRA também são os ativos que são lastreados dentro daquele determinado título. Então não é uma segurança tão grande quanto o Fundo Garantidor de Crédito, que é do governo. Então, aí a gente peca um pouco nessa segurança. Mas sim, os rendimentos são mais atrativos que os LCIs e os LCAs, por exemplo. E aí a gente fala de nível de risco, né? Poupança extremamente conservadora. Aí vai para um CDB, um LCI e um LCA que é conservador. E aí a gente entra num CRI e num CRA, que é um nível acima do conservador. É entre o conservador e o moderado. E aí a gente entra no último produto da renda fixa, que são as debêntures, que eu gosto de dizer que é a ponte entre a renda fixa e a renda variável. Por quê? A debênture a gente não investe em banco, a gente não investe em sociedades securitizadoras. A gente investe em empresas. A gente vai financiar as empresas e as suas estratégias. E por trás das empresas a gente tem pessoas. A debênture não é garantida pelo FGC. Cada debênture tem sua própria garantia. E as debêntures que são nas modalidades incentivadas, que são modalidades que geram empregos para a população, elas não têm incidência de tributação. Isso é uma vantagem muito grande para esse tipo de produto.
A debênture geralmente tem um retorno maior que qualquer outro produto da renda fixa. Por quê? Porque tem um risco maior por não ser garantido pelo FGC. E também, dependendo da modalidade, como eu falei, não tem a tributação. Na modalidade incentivada, o que é incentivada, que gera emprego para a população. Beleza? Então, já que a gente vai financiar a estratégia da empresa, a gente não vai ser dono de um percentual da empresa. É diferente de ação que eu vou falar daqui a pouco. A gente vai financiar a estratégia. A gente vai emprestar nosso dinheiro e eles vão devolver esse dinheiro acrescido dos juros que foi combinado antes do investimento. Se a empresa for super bem e tiver um retorno muito maior do que foi esperado, bom, a debênture vai devolver aquilo que ela prometeu. Não vai devolver mais, não vai ser boazinha com você. Mas se ela tiver um resultado ruim e ela performar mal, ela vai ter que devolver aquilo que ela combinou com você no momento do investimento. Aí ela vai atrás das garantias que ela ofereceu para você. E aí a gente entende os principais, fechando a debênture, né? A gente entende os principais produtos da renda fixa. A nível de risco, poupança, CDB, LCI, LCA, CRIs e CRAs e as debêntures.